situação, a terceira regra, seguindo então, se houver má-fé de ambas as partes, o proprietário vai adquirir as sementes e as construções e apenas ressarce, né, o valor das acessões, é o artigo 1256. Então, aqui haverá uma compensação entre a má-fé do proprietário e daquele que plantou. Vamos imaginar, então, que alguém esteja plantando em minha propriedade ou construindo em minha propriedade e eu estou observando aquilo, estou morrendo de rir, estou tranquilo. Todos os dias eu vejo o cara lá, o pedreiro indo lá, fazendo a base, fazendo tudo. Então, o parágrafo único aí traz uma presunção de que há uma presunção de má-fé, aquele proprietário que, quando o trabalho ou construção ou a plantação da lavoura se fez em sua presença e sem impugnação. Então, nesse caso, há uma presunção de má-fé daquele que acompanhou e deixou isso ocorrer, né? Então, aí nessa terceira regra do 1256, há uma compensação entre a conduta de um e a conduta de outro, onde ambos agiram de má-fé. Nesse caso, né, o proprietário, então, adquire as sementes, as plantas ou os materiais. Vamos lá, então, passar para a quarta regra, né? Na quarta regra, a gente vai observar uma invasão parcial na propriedade alheia, né? Aliás, a quarta, a quinta e a sexta regra tratam exatamente dessas invasões, né? Então, lendo para vocês o artigo 1258, 1258, na tela para vocês, né? Artigo 1258. Se a construção feita parcialmente em solo próprio invade solo alheio em proporção não superior à 20ª parte, quer dizer, 5%, né? Adquire o construtor de boa-fé a propriedade da parte do solo invadido se o valor da construção exceder a dessa parte e responde com indenização que represente também o valor da área perdida, desvalorizada da área remanescente. Então, como é que ocorre isso? Imagine que você está lá fazendo na sua casa, vai fazer uma garagem ou uma área gourmet, e aí você invade, sem perceber, o terreno do vizinho, não superior a 5%, né? Então, se você agiu de boa-fé, se você vai adquirir a propriedade, indenizando aquela parte do solo, né? E esse cálculo dessa indenização vai ser a faixa de terra perdida, mas se houver desvalorização na área remanescente, também vai computar no cálculo dessa indenização. Imagine que lá seja um terreno lá nos fundos, onde ele, olha só, eu tinha 3 ou 4 metros de extensão, você agora, com essa construção, você impediu que eu construísse aí uma garagem, por exemplo, né? Então, essa indenização vai ser calculada dessa eventual desvalorização da área remanescente. Isso se ele agiu de boa-fé. Mas a quinta regra está também no artigo 1258, né? Traz aquela hipótese de você construiu, invadiu os 5%, mas sabendo. Então, quer dizer, você estava de má-fé. Então, adquire a parte do que se invadiu, né? O proprietário vai adquirir a parte em proporção, né, ainda até 5%. Né? E qual vai ser o valor dessa indenização? Isso também se o valor exceder consideravelmente o daquela parte invadida, né? Lendo, então, o artigo 1258, que é o parágrafo único, né? Pagando em décimo as perdas e danos previstos no artigo 1258, o construtor de má-fé adquire a propriedade da parte do que invadiu, se em proporção à 20ª parte deste, e o valor da construção exceder consideravelmente o dessa parte, e não se puder demolir a parte invasora sem grave prejuízo para a construção. Então, aqui tem que haver vários requisitos. Se houve má-fé, o acréscimo valorizar consideravelmente e ainda houver impossibilidade de demolição. Mas, mesmo assim, ele vai adquirir, mas ele vai pagar em décuplo esse
cálculo da indenização, né? Então, ele vai adquirir a propriedade? Sim, mas ele vai ter que pagar em décuplo, né? Seguindo para a última regra, para a sexta regra, né? Lendo, então, aí a sexta regra, se o construtor, que está lá no parágrafo único do 1258, não, perdão, aqui está no 1259, artigo 1259, é a última regra, né? Se o construtor estiver de boa-fé e a invasão do solo alheio exceder a 20ª parte, adquire a propriedade, a parte do solo invadido, e responde por perdas e danos que abranjam o valor da invasão a crescer a sua construção, mais o valor da área perdida e ainda da desvalorização da área remanescente. Agora, isso se ele agiu de boa-fé, pessoal. Como é que vai ser essa indenização? A indenização vai ser aquilo que acresceu na propriedade dele, somado àquilo que ele adquiriu da propriedade do vizinho e mais eventual desvalorização da propriedade do vizinho. Então, essa vai ser a indenização se ele agiu de boa-fé. Agora, se ele agiu de má-fé, que é o restante, se o construtor estiver de má-fé, será obrigado a demolir o que construiu, pagando as perdas e danos apurados, que serão devidos em dobro. Então, se ele agiu de boa-fé, indenização, isso se for acima, é 5%. Agora, se a invasão for numa área remanescente a 5%, e ele agiu de má-fé, aí, ação demolitória mais eventual perdas e danos, que serão devidas em dobro. Ok, pessoal? Então, de boa-fé, o valor da indenização vai ser o acréscimo, mais o valor da área perdida e eventual desvalorização da área remanescente. E se for de má-fé, ação demolitória tem que demolir e, além disso, pagar as perdas e danos em dobro. Ok, pessoal? Eis aí, então, as regras da sessão que eu tinha para falar para vocês. Eu vou abrir para perguntas e, na próxima aula, a gente vai estudar registro e aquisição da propriedade imóvel. Provavelmente, a gente vai ter uma aula só. Eu acho que sim. Essa semana eles definem o segundo ciclo de avaliação, mas essa última aula eu posso desdobrá-la em 2 aulas, ou a gente tem uma aula mais longa, ou em 2 aulas, dependendo do cronograma que eles vão estipular durante essa semana. Entretanto, eu acredito que seja só mais uma semana de aula, sem ser nessa que está decorrendo na próxima. Então, na próxima aula, a gente vai acabar o nosso conteúdo aberto para perguntas, meus amigos. Sem perguntas, eu acho que isso só ficou muito claro pelas ilustrações, as figurinhas que eu coloquei aí, que a gente tem uma visão diferente de apenas ler os artigos do código, ok? Eu mandei para vocês, então, os slides, espero, eu não sei por que às vezes eu converto e na outra vez, não sei por quê, mas alguns slides se perderam, aí eu fiz novamente, eu estou falando da área empresarial, mandei novamente, e agora também mandei os slides ontem à noite, que eu estava até esquecendo, a Sara me lembrou, obrigado, Sara, mandei para vocês, e o material também do apostilamento, por favor, leiam os artigos, e qualquer dúvida a gente está aí para esclarecer, e até a próxima aula, uma boa semana, aliás, até amanhã, hoje é terça, não, até quinta, né? Quinta-feira a gente se vê no empresarial. Obrigada, ok, pessoal? Elis. Bom dia para vocês, fiquem com Deus. Bom dia.